Já fizemos vários testes com a construção com EPS, teste prático, testes laboratoriais, teste de resistência, mas hoje eu vou trazer aqui para você nesse EPS Cast acadêmicos que fizeram pesquisas de mestrado e trouxe aí realmente se é vantajoso ou não, quais os benefícios da construção com EPS. Eles construíram antes com tijolos, mas agora com EPS e trazendo detalhes incríveis para vocês. Então fica até o final desse vídeo que você vai saber a fundo os benefícios da construção com EPS. Eu queria, Andrés, que você trouxesse para nós aqui um pouco sobre como foi a experiência, né, construtiva. Como é que você conheceu o produto, teve esse primeiro contato, como é que foi conhecer a primeira obra, né, e compartilhar conosco aqui essa experiência sua. Eu vinha conversando com o professor Clécio até quando a gente veio de Ilhéus agora, né? Na cidade de Ilhéus, que a gente está aqui no eixo Itabuna, Ilhéus, na Universidade Estadual de Santa Cruz, e eu vinha falando sobre isso, como essa tecnologia é importante, né? Na verdade, ela vem quebrar paradigmas, né? Porque a gente vem também de um modelo construtivo já, como você falou, né? Cultural, e a gente trazendo essa tecnologia para aqui, a gente pôde perceber que não só essa questão dos resultados do artigo, né, foi importante, que é a questão da ambiência, né, da transferência de calor, enfim, mas a questão de preservação do meio ambiente mesmo, né, não gera resíduo, né, então a tecnologia EPS em si não gera resíduo. Então isso aí, quando a gente começa a ver a questão do entulho, né, dentro de uma obra, né, desse descarte desse material, então o EPS tem essa característica bastante importante. E outra coisa também interessante é a questão de como ela nasce, é uma obra que ela nasce com praticamente todos os setores já montados, né? Então você vem ali passando a parte elétrica, as paredes vão nascendo a parte hidráulica, hidrossanitária, então ela vem passando, né? É um caminho que eu costumo dizer para o pessoal, é um caminho sem volta, né? É um caminho que você vai já montando e o tempo de obra é bastante significativo. Então, se você tem uma equipe boa, né? Bons profissionais nessa área, né, para fazer o trabalho de levantamento das paredes, né, do emboço, do chapisco, do reboco. Então, você consegue realmente ter bons resultados aí, além desse resultado de conforto, né, conforto térmico e essa questão da tecnologia do ambiente construído. Perfeito. E assim, dentro do que você trouxe, Andrés, realmente é um ponto, né, que eu quero até destacar aqui, que é sobre a questão da mão de obra. Né? Nós estamos falando de uma tecnologia e a gente sabe que no método convencional existe muitas dores com relação à mão de obra. Né? Você vai em várias obras, a execução não segue as normas, né? Não segue procedimentos, as pessoas só saem fazendo. Então, a gente vê muito disso. E aí vê a manifestação patológica, né, meio que universal acontecendo aí, né, na maioria das obras convencional. Só que não é diferente também numa obra de EPS. Né? Se não houver uma qualificação técnica também de quem vai executar, embora sendo simples, né, você está reduzindo processos ali, né, porque o sistema construtivo, como você trouxe, né, ele traz velocidade, ele reduz etapa, reduz volume de mão de obra, então a quantidade de gente é bem menor, mas se não fizer no método correto, você acaba tendo aí também, né, manifestações patológicas. E entendendo isso, é que nós temos cada vez mais, né, investido em trazer o conhecimento. Né? Porque quando a gente fala que o conhecimento liberta, né, e de fato liberta, né, porque as pessoas às vezes estão fazendo errado porque não sabem, né, fazer. Né? E quem está recebendo, às vezes está recebendo um produto errado, uma casa de uma forma que não está tão bem feita, porque também não sabe, não conhece. Então, o conhecimento que hoje nós temos entregado ele, tanto para o usuário, como também para quem vai executar. E isso, né, tem sido um diferencial do sistema, né, para que ele cresça de forma saudável. E aí, me veio aqui, né, a memória, né, que quando vocês foram construir, né, a casa, né, de uma cliente, né, que ela te convidou para poder supervisionar, acompanhar a casa, né, a gente conversou sobre isso. Era uma tecnologia que você conhecia, mas ainda não tinha feito nenhum curso, não tinha ainda se especializado, né, estava refém
do conhecimento de uma outra pessoa, né, que, inclusive, já tinha os seus vícios de trabalho, que a gente também vê que na construção civil é muito comum ter os vícios de trabalho, né? As pessoas sabem que tem um método a seguir, sabem que tem norma, mas muitas vezes não seguem. E aí, na nossa conversa, você buscou o interesse em fazer também esse curso, conhecer o curso, né? E aí a gente disponibilizou ali, você fez o curso online, né? Não foi nem presencial, foi online, né? Mas com isso aí você pôde administrar essa obra, né? Seguir com a obra. E eu queria que você compartilhasse, né, para quem está assistindo aqui também, né, a respeito disso, dessa experiência, né, de ter vivido ali, né, uma obra real e o conhecimento de uma forma mesmo online, se isso agregou, se foi um facilitador, se com esse conhecimento, né, fez com que a obra, né, seguisse de uma forma mais na tua mão, vamos dizer assim, né, essa administração, sem estar refém apenas, né, de um terceiro. Eu queria que você compartilhasse para a gente aqui também. Como você falou, né? A gente começou a ocorrer alguns problemas, né? Porque eu não conhecia o método, a gente começou a fazer Na verdade, essa casa ia ser uma casa convencional, de alvenaria convencional, então a cliente resolveu, de imediato mudar, né? Fazer essa mudança, tanto que atrasou uns 15 dias, porque ela achou interessante, então ela trouxe a tecnologia para cá, né? Junto com a irmã. E aí, eu comecei a fazer, a construir a casa, mas eu precisava de conhecimento, né? E o conhecimento, aquele conhecimento que você me passou em relação ao curso online foi fundamental, porque eu precisava daquela base para que eu não ficasse justamente preso ao profissional ali daquela situação. O profissional, ele tinha um conhecimento, então ele usava disso para poder fazer alguns vícios, como você falou. Então, a partir do momento que eu passei a conhecer, né, a metodologia, né, a padronização que é você construir desde o início corretamente até o fim, isso ajudou bastante no desenvolvimento, principalmente da metade da obra para frente. Isso aí foi fundamental, adquirir esse conhecimento aí, né, já logo, digamos assim, um pouco antes da metade, já deu para a gente ir desenvolvendo a obra com bastante segurança aí. Ótimo, perfeito. E agora, aí com conhecimento, com prática já, com experiência, agora com trabalho, né, com artigo validado, vai entrar agora também a parte do doutorado, não é isso? A gente está aqui na expectativa aí do resultado final já, né? Vai ser homologado. Vamos ver o que é que vai dar. Então, se isso realmente se concretizar aí, vai ser importante, porque essa área de meio ambiente é uma área muito, aqui na nossa região, é muito importante, que a gente está num ambiente de Mata Atlântica, está inserido nesse contexto. A própria UESC está, a UFSB também, né? Os estudantes, os pesquisadores aí, então a gente está envolvido nessa região aqui. Então, essa região é uma região muito boa, né, de se trabalhar e fazer esses experimentos, essas coletas de dados aí em relação principalmente ao conforto desse tipo de tecnologia. Perfeito. E aí, assim, ó, o que é que levou, né, vocês a fazer o trabalho, né? Queria que você falasse, né, voltando agora para a pesquisa, né, a gente direcionando para a pesquisa em si, queria que você falasse aqui para nós o que é que motivou fazer essa pesquisa, né, desenvolver o trabalho nesse sentido, e como que foi aí a participação dos colegas, né, como que foi esse passo a passo dessa pesquisa. A motivação principal é sempre a satisfação do cliente, né? É você ver, por exemplo, eu levava as pessoas para visitar a obra, porque muitas pessoas passaram por lá, né? Então, a Faculdade de Ilhéus, né? Alguns arquitetos também ficaram muito interessados na tecnologia, então eles iam lá. Então, quando a gente começou a perceber, né? O que tinha fora da casa, né? O interesse, né? Tudo isso, as pessoas começaram poxa, a casa de EPS, como é que é essa casa? Como é que é isso? Como é que faz? O que é isso? Então, como eu falei, a gente veio para quebrar um paradigma, né? E não se tinha uma pretensão inicialmente de se fazer estudos acadêmicos, né? Então, isso foi nascendo de acordo com a querência, né? As pessoas foram perguntando e, rapaz, que tá um pouquinho, aqui está bem mais confortável, né? Dentro da casa é bem confortável, sem aparelho, sem nada. Então, foi quando a gente teve essa iniciativa, né? A gente, na UFSB,
na pós-graduação em Engenharia Ambiental Urbana. Como faço parte lá também como aluno da especialização, junto com o professor Cleves, a gente teve, foi o projeto de entrada, foi o EPS, foi o conforto térmico dessas edificações. Então, a minha entrada na UFCB foi dessa forma, foi proposital para isso, né, para estudar a tecnologia do ambiente dessas casas. Então, eu entrei com essa finalidade lá, de amadurecer dentro da instituição e trazer resultados. E aí a gente começou a pesquisar, montamos a equipe, aí o pessoal, Igor, Raquel, né, Giovana, vem também, a gente está fazendo justamente esse trabalho, né? Que possivelmente não pare por aqui. Vai ser dado continuidade, né, a esse trabalho, o professor vai falar mais na frente um pouquinho. Aqui é apenas o começo de um trabalho extremamente rico, né? Principalmente na parte de certificação, na parte de coleta de dados importantes para a nossa região. A região onde a gente está aqui é uma região úmida, né? Você vai ver que alguns dados coletados aí trouxeram essa característica. Então, vento, umidade, calor, temperatura, a gente conseguiu extrair. Então, é isso. Então, nasceu com a necessidade real, as pessoas se perguntando, rapaz, como aqui tá bem, o ambiente está bem agradável. Então, poxa, por que não estudar isso? Então, a gente foi estudar e trazer a academia para esse local, né? E poder ter a oportunidade, um objeto de estudo tão real e satisfatório aqui na nossa região. Que, se eu não me engano, é a única casa aqui na nossa região sul construída, é essa casa aí, na região sul aqui de Ilhéus. Perfeito. E aí eu queria aí que vocês pudessem trazer um pouco, dissertar um pouco a respeito desse trabalho, como é que foi desenvolvido, né, a metodologia que foi utilizada. Não sei se o professor Cleves pode estar trazendo para nós, ou compartilhar aí um pouco, né, sobre o trabalho, né, e como que é que vocês desenvolveram eles. Isso aqui já a gente montou um grupo de trabalho aqui dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, que para começar a trabalhar com essa parte de conforto ambiental, que aí o conforto ambiental você trabalha com o térmico, lumínico, né, somente, e o ruído. Então, começamos a estudar e fizemos um protótipo dentro de um edifício aqui da universidade que é bem problemático. Então, a gente começa sempre com um protótipo, né? Só que nosso protótipo tem, sei lá, 9.000 metros quadrados. Então, e tinha todos os problemas possíveis que você imaginar. E aí a gente desenvolveu uma dissertação de mestrado que fez uma série de estudos e como solução, uma das possíveis soluções indicadas que foi simulada, né? Porque a obra, inclusive, está dentro do prédio problemático, entendeu? Ele só funciona se tiver com ar-condicionado. Então, uma das possíveis soluções que foram indicadas e simuladas foi justamente a aplicação de EPS nas fachadas, né, para poder você estar melhorando essa questão, diminuindo a transmitância térmica para dentro do prédio. Então, isso é um ponto. Logo em seguida, o grupo foi sendo ampliado e aí a gente começou a trabalhar, além dessa parte de eficiência energética, a parte de certificação. Certificação, aí você tem as normas, né, internacionais, como a LEED, você tem a Aqua, e a gente optou por trabalhar com do Inmetro, né, que é a INE comercial ou residencial, a INC, no caso da gente, e a INR, que é o que Andreso vai estar finalizando agora nas próximas etapas. Então, esse é o contexto da gente. Tem ainda uma outra vertente que a gente vai começar a trabalhar agora, provavelmente a Giovana vai estar seguindo mais à frente, que é a parte de pegada de carbono. E eu participei de uma discussão no Fórum do Construtor, lá na FEICON de 2023, onde foi falado muito sobre isso. Trouxe essa questão da pegada de carbono, existe um cadastro nacional, né, onde principalmente produtores de materiais, eles estão certificando esses materiais e cadastrando lá a pegada de carbono, análise do ciclo de vida de cada material, estão codificando e alimentando o banco de dados nacional, que depois está sendo validado pelo IPT. Então, esse é o contexto geral, o cenário todo. Então, voltando aqui para o protótipo. Fizemos uma dissertação de mestrado desse protótipo, onde foram feitas diversas simulações e verificamos a eficiência desse sistema EPS, de um dos sistemas que é o EPS como solução. Em seguida,
Outro grupo fez um estudo usando a norma antiga, que é a norma RTQ, do Inmetro, que é o requisito técnico de qualidade da edificação. E aí a norma 2022, ela foi atualizada, 2022, 2023 foi atualizada, e aí a Raquel, ela começou a trabalhar agora com a norma nova. Então está atualizando todo o estudo para a norma nova, para esse mesmo prédio problemático. A gente tava, o que ela apresentou, o que você teve acesso de leitura, é a metade da fase 1. Então, veja, e deu aquele conteúdo denso. E ao todo são 4 fases que ela vai trabalhar. Vai envolver ilha de calor, melhoria da transmitância térmica do prédio, da absortância do prédio, como melhorar essa eficiência energética. E aí, seguido isso, entra o Igor, que também vem com a nova filosofia de trabalho, que é, além da tecnologia da envoltória, como eu posso melhorar ainda mais a ambiência do prédio, né? E aí você tem os estudos dos ventos, aí tem posição da edificação frente à trajetória solar, posição da edificação frente ao fluxo de vento predominante, enfim. Então, a gente traz esse cenário para poder mostrar que a tecnologia é importante, mas ela tem que conversar com o meio ambiente, tá? Um passo. Muito bem, muito obrigado aí, né, pela colaboração. E queria aqui trazer, né, queria, na verdade, que os colegas aí, né, o Igor, o Giovano, a Raquel, né, pudessem falar um pouco sobre o trabalho em si, né? O artigo, né, o que o artigo traz. Eu sei que vocês que apresentaram esse trabalho, né, no encontro, né, apresentasse para nós aqui também, né, o que é que fala mesmo, o que traz detalhado ali no artigo, né, e compartilhar como que foi apresentar esse artigo, esse trabalho, essa pesquisa, né, para um encontro tão importante, né, como esse. Então, o trabalho do Andresa, estudando o EPS, a gente conseguiu analisar e estudar, né, essas comparações com a alvenaria convencional que a gente vê aqui em Ilhéus. Assim como ele disse, não é uma construção comum aqui, então acaba que essa construção traz muita atenção, tanto do povo daqui da universidade, quanto dos moradores lá de Ilhéus. E com isso a gente pôde analisar a diferença de temperatura interna e também externa presente nas fachadas do primeiro pavimento dessas construções. No meu estudo relacionado à eficiência energética, um dos sistemas de análise é a envoltória, né? Porque a gente acaba analisando a eficiência energética de iluminação, envoltória, condicionamento de ar e também aquecimento de água. No protótipo, como o professor Cleverson falou, a gente não contém o aquecimento de água. Para a versão de residencial, existe a INR, que também acaba analisando essas questões de envoltória, iluminação e afins. E a envoltória é um ponto que pega muito, porque dentro dela está envolvida também a carga térmica gerada pela edificação durante todo o ano. E é com base nela que outras referências relacionadas, por exemplo, à eficiência energética, está ligada. Então, se a envoltória da edificação não possuir não conceder para a gente uma boa carga térmica ou uma carga térmica reduzida, né, que é o que a gente na verdade procura, afinal isso significa que a edificação é ainda mais eficiente, significa que todas as outras condicionantes que estará sendo analisadas na edificação estará prejudicadas, onde, por exemplo, condicionamentos de ar de uma edificação que poderia antes ser considerado como classificação A pela ANSI, que é a etiquetagem nacional, né, aqui do Brasil, pode cair até para B ou C. Então, a EPS, por possuir essa característica da própria transmitância térmica dela de isolante e também para questão de calor, né, ventilação, acaba sendo um condicionante para melhorar toda a eficiência térmica presente no prédio. Então, por isso, estaremos fazendo esses estudos para gerar mais análises, porque agora não só temos unicamente um pavimento, mas também temos o pavimento superior, que vai estar contribuindo para essa nossa nova análise, e a gente vai estar ainda comparando esses dados para, assim, poder validar e fortalecer as nossas hipóteses relacionadas a essa pesquisa, né? O Igor pode estar completando um pouco mais sobre esse assunto.
No que tange a continuidade da pesquisa, a apresentação no Congresso foi muito importante, porque lá a gente conseguiu comparar com outros trabalhos e entender para onde está seguindo o estudo de eficiência energética hoje no Brasil. Então, algumas questões sobre o net zero, ou seja, se balanço energético zero, que o prédio gera, que o prédio consome, e dentre outras questões. E os questionamentos que gera um trabalho como esse, de uma tecnologia construtiva tão inovadora, também são muito importantes. Porque, por exemplo, surge o questionamento quanto à influência da ventilação cruzada desse edifício na retirada de calor. Quanto essa ventilação consegue fazer com que o prédio resfrie essa construção em poliestireno expandido, e que aquele ambiente continue confortável. Então, qual a influência vai ser quando a gente vedar, quando a gente colocar as esquadrias? Se tiver mais de um andar, essa laje, que também é uma laje, enfim, que contém EPS, ela vai auxiliar na envoltória do andar inferior e do superior? Então, esses são fatores que nos levaram a dar um andamento da pesquisa, como o Andreso vinha dizendo. A gente agora pretende, né, expandir esse trabalho para esses fatores de influência. Então, os fatores de influência das esquadrias, da cobertura, os fatores de influência da ventilação em si, e, claro, a recoleta de dados para uma edificação mais complexa, porque a gente já sabe que a nível de impedância da entrada do calor, ou seja, redução da transmitância térmica, o EPS é muito eficiente para uma casa térrea. Mas como ele é mais eficiente ou menos para uma casa com 2 pavimentos ou mais? Como isso pode ser aplicado em edificações em larga escala construtiva? E a gente acredita que é possível. E é por isso que a gente vai dar andamento com a pesquisa. Junto a isso, vem finalmente a ideia da certificação, que já foi trazida anteriormente pelo professor Cleverson e pela Raquel, que uma vez que a gente entenda os fatores de influência da edificação e o quanto ela de fato é eficiente energeticamente, a gente consegue fazer esse balanço, ou seja, a gente consegue trazer o que a envoltória nos fornece de balanço energético, o quanto de ar-condicionado é necessário utilizar ou não é na edificação ao longo dos dias, o quanto o vento penetra ali e consegue retirar de calor, qual a média de temperatura e principalmente umidade, porque o Andrés já havia falado também que a nossa região é uma região úmida, então tem a questão das perdas de calor, ganhos de calor, a transferência por convecção, né? Então, tudo isso vai entrar no cálculo da normativa INI-R, que seria a normativa do Inmetro, né? O selo, para certificação predial residencial. E é para isso que caminha a pesquisa que a gente está trazendo. Então, assim, só para me entender, o objetivo da pesquisa é buscar uma certificação, né, para as obras construídas com EPS, trazendo ali realmente um parâmetro, né, com relação a essa eficiência energética. É isso mesmo? Traduzindo, é isso? Também é um dos objetivos. Perfeito. E aí, assim, dentro dessa expectativa, né, o que é que vocês esperam, pelos dados que já foram coletados, né, o resultado, né, com relação a esse certificado? Né, o que é que é a expectativa real de vocês? Bom, o que a gente espera, na realidade, é entender quais alternativas dos demais componentes da edificação melhoram, de fato, a envoltória como um todo. Porque a gente entende, no caso, as características que já tem o EPS. A gente já consegue medir a transmitância da parede de EPS propriamente dita. Mas eu preciso entender a influência dos demais componentes que não são dele, para que, de fato, a casa fique eficiente como um todo edifício, entendeu? Então, quando a gente vai tratar dessa questão da eficiência do edifício, a gente passa principalmente pelo objetivo de entender a influência dos demais parâmetros. É basicamente isso. Então, a gente Perfeito. tem essa medição fracionada em etapas da obra. Hoje, como a gente vai evoluindo com a tecnologia, uma das filosofias que a gente mais desenvolve no campo aqui da engenharia civil é o BIM, né? Muito comentado. Mas o que a gente não entende, não aplica disso, é que em todas as fases de execução da obra e no pós-obra, o BIM pode ser utilizado para o controle. Então, como a gente consegue coletar esses dados, imbuir no modelo enquanto metadados, para que a gente controle esse ambiente energeticamente, tanto em todas as etapas da construção, entendendo os parâmetros dos materiais utilizados, para que isso consiga ser replicado em larga escala. Então, quando a gente conseguir metrificar, conseguir certificar a melhor maneira de se construir com EPS aqui no sul da Bahia, a gente consegue divulgar isso para a comunidade no geral, não só para a comunidade científica. Isso pode ser replicado, entendeu? É uma construção que tem uma tendência estrutural a baratear algumas coisas, por a questão do peso próprio reduzido, então a questão de fundações mais baratas também,
E se a gente conseguir também trazer esse parâmetro energético vantajoso, a gente de fato vai ter uma alternativa construtiva para sair daquilo que você disse da idade da pedra e seguirmos para a idade da tecnologia. É isso aí, perfeito. E assim, dentro disso que você trouxe, é muito interessante, porque assim, a gente já viu situações, né, de que não foi feita uma avaliação como um todo, principalmente num pré-requisito que é o projeto. Então, a pessoa quer atribuir apenas ao EPS o resultado, né, energético. Né? E aí vai lá e faz o projeto sem olhar a incidência do sol, sem olhar o fluxo de ar na casa, né, com as aberturas e tudo. E aí faz a casa, de repente, mas minha casa não está tão térmica, mas não era de EPS e tudo. Só que na hora que você vê, né, nós temos uma quantidade de vidro, que hoje tudo é com vidro, né? Então, tem um volume muito grande de vidros captando, né, incidência solar, que é convertido em calor dentro da casa, né, dentro da edificação. E aí isso daí acaba perdendo o benefício que você teria ali com o EPS. Né? Então, realmente, é o que você trouxe. Utilizar ali da tecnologia, não só na construção efetivamente, mas ela ali já na parte inicial de projeto, entendendo, né, a incidência do sol, né, o fluxo de ar, porque aí sim você consegue ter uma casa com eficiência energética propriamente dita, né, e é o que a gente falou, é um benefício vitalício. Né, e esse aí eu quero deixar aqui essa atenção para quem está nos ouvindo, né, que você busque realmente profissionais qualificados desde a parte de projetos, né, para que não tenha aí os benefícios perdidos por, né, detalhes, vamos dizer assim. Perfeito? Então, Walter, justamente, né, só continuando o que você falou aí, então você vê que é um passo a passo, né? Esse projeto ele se caminha, né, a sua fase embrionária, que foi essa fase inicial, né, digamos assim, de hipótese, como o Raquel bem colocou aí, né? Então ele ainda vai continuar, né, com a fase de cobertura, né, com a fase de etiquetagem e com a fase de simulação, né? Onde pode entrar o Revit aí também para poder fazer algumas simulações, né? Então, assim, o BIM, como bem o colega colocou, né? Então, assim, o EPS ele vai ser trabalhado dessa forma, gradativamente, para que lá na frente, é como você falou, a vida útil, né, das pessoas que moram numa edificação com EPS, ele saiba realmente o que essa tecnologia é capaz, de forma científica, entendeu? E não de forma cultural. Então a gente, assim, estamos trazendo dados, né? Uma pesquisa que já vem durando um tempo, né? A gente já vem fazendo essa coleta. Então, assim, a cobertura vem agora, né? A casa está coberta, então vai vir a fase dela toda moldada. Os materiais influenciam bastante nessa questão da transmissão de calor, né? A questão do vidro, como você falou também. Então, a gente tá nessa caminhada, né? É um projeto que apenas começou. E ele vai trazer, com certeza, aí, muitos frutos. A gente já viu que a pegada realmente ela modifica essa questão do calor, né? Eu só fazer um Perfeito. comentário rapidamente sobre o evento, né? Que a gente está falando, fica parecendo que o artigo é algo solto. Esse evento é só o maior do setor, tá? Onde você reúne construtores e reúne também os pesquisadores da área, né? Então, lá nesse evento, chama-se ENTAC, Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ele acontece uma vez a cada 2 anos, e tinha lá, talvez, 900 pessoas por aí, conversando sobre Uau. diversos tópicos ligados por exemplo, impressão 3D, novos materiais, o próprio EPS, entendeu? Conforto térmico, eficiência energética, enfim, era uma gama de discussões que tinha lá. Então, é só o maior do setor e a gente conseguiu participar desse fórum de discussão assim, tá? Passo. Uau! E assim, lá no evento, falando do evento em si, como é que foi, né, a receptividade? Deu um trava-língua aqui agora. Falando do evento em si, né, como é que foi lá quando vocês apresentaram, né, esses resultados? O que causou nas pessoas que estavam ouvindo? Né, se gerou depois ali, né, mais pessoas querendo saber mais detalhe? Conta para a gente também da experiência do evento.
No evento, ele é dividido as sessões de apresentação em temas principais. No caso, o tema que a gente encaixou, perdão, foi a sistema de conforto e de eficiência energética, né? Acabamos apresentando esses dados. E muitas pessoas, lá tinha muita gente da região sul, né, do país, então eles não conhecem muito o clima aqui do litoral baiano, exatamente do sul da Bahia. Então eles tiveram muitas dúvidas em questão de, mas como assim, questão de zona térmica, isso e aquilo, vocês já fizeram a questão de temperatura interna, externa, vocês já analisaram essas coisas? E a gente respondeu com base que como estávamos fazendo esse estudo em uma, entendo aqui a análise que eu queria fazer, né? Mas uma maquete em tamanho real, porque afinal estávamos analisando duas edificações construídas próximas, né? Uma em EPS e uma em alvenaria de concreto. A gente tinha todo esse tempo da construção, claro que pela EPS, já por ser um material pré-moldado, era mais rápido, mas a gente também tinha que acompanhar a outra construção, exatamente para conseguir ter uma comparação assim mais direta, mais real. Porque uma coisa seria a gente analisar toda uma construção aberta, fechada, e a outra está muito para trás. Então, a gente explicou que nosso estudo estava é, a caminho nessas questões que a gente tinha levantado as hipóteses, algumas já tinham sido concluídas, né, que no caso foi a relação do primeiro pavimento, aí eles receberam essas respostas, outras pessoas questionaram em relação à transmitância térmica da parede, né, porque acaba que como vamos estar analisando a edificação com a INR, eles entregam para comparação, né, porque a classificação atual para residências está sendo com base a uma edificação de referência. Então, ele entrega uma edificação de referência que tenha características similares com a que a gente está analisando, e com base a uma classe, a gente consegue ver nesse intervalo se a edificação está aconselhável, né? Inclusive, no evento foi dito que o cenário escolhido para edificações eh, gerais, assim, tanto públicos quanto comerciais, serviço residencial, é que no mínimo até 2030, eu acho, se não me engano, 2030, elas sejam no mínimo classificadas como C, né? E essa classificação vai ver da própria autodeclaração ou da construtora, ou então do mandante, né, da construção, que vai ser com base nas normas técnicas vigentes. Então, o certo da gente estar analisando essa construção ao vivo, vendo ela desde o período do papel para ao vivo, vendo ela sendo edificada, né, do chão para cima, é porque a gente está conseguindo analisar essas coisas e a gente já vai cumprindo a própria meta que o governo estabelece para edificações, que é até 2030, mas aí já estamos adiantando aqui nosso passo. Afinal, assim mostra a qualidade, né, do material e também do produto que estamos gerando. Ótimo. O que que é que vai fazer, né, quais são um parâmetro, Raquel, a respeito dessa classificação, né, para ser C, B, A? O que é que tem que se levar em conta para que esse edifício receba essa classificação? E o tipo dela, né? Então, na INR e também na INC, né? Porque meu maior trabalho é na INC, que é em relação a comercial e pública, mas na INR tem essa similaridade. A normativa, ela entrega parâmetros relacionados à absortância da parede, à transmitância térmica, a lajes e afins. E ele, com base nisso, ele gera dados de referência. Então, considere tantas horas de atividade para ar-condicionado, algo assim. Então, ele analisa isso, pega essa carga e a gente compara com a edificação real. A diferenciar da classe de intervalo, aí a gente vê se o redutor do sistema que a gente está analisando, seja inflatório, seja iluminação, seja aquecimento da água, está com base nessa divisão do intervalo,
aí a edificação é classificada em A, B, C ou D. O E, no caso, é o que a gente não espera nunca encontrar, e no mínimo, né, como o próprio governo deseja, é que seja C. Mas a gente espera que, pelas nossas análises de temperatura e afins, acreditamos que a nossa classificação do edifício completo deve estar em torno de A e B. Ótimo, excelente. Mas, E aqui, Andrés, observando aqui o trabalho, né, de vocês, né, vocês entregaram aqui alguns números, né, de comparativos da edificação com EPS e sem EPS, né, e algo prático, né, porque até as pessoas que não são da área, fica fácil de entender, né, qual é a diferença em estar ali no ambiente que foi construído, né, no método antigo, no ambiente construído aí com EPS, mesmo ainda numa obra que não está pronta, que a gente ainda não conseguiu, ou seja, que ainda não é que não conseguiu, que ainda não chegou ao final e que tem todo, né, o trabalho ainda a ser concluído, que vai envolver a eficiência energética. Olhando para esses resultados, traz para a gente, né, não sei quem pode trazer aí para nós, né, o resultado, né, da casa feita com EPS para uma casa no método antigo, quanto que deu essa diferença aí e o que que isso implica na vida real também aí dos nossos colegas baianos aí de Ilhéus. Então, Walter, essa coleta de dados, né? A gente fez uma comparação com o bloco de concreto, né? Tipo, pegamos a tecnologia EPS no mesmo estado de acabamento e pegamos a tecnologia com bloco de concreto, né? E aí a gente fizemos essas coletas de dados e a gente percebeu, por exemplo, na sala do EPS e na sala de uma casa que estava construída, que é vizinha, né, no mesmo local, na mesma região. Então, assim, isso é importante destacar aqui, porque são casas que estão ali uma próxima das outras. Então, assim, não tem como a pessoa falar, a casa estava lá em outro lugar. Não, são casas vizinhas. Então, essa casa foi coletado os dados. Então, o vizinho cedeu o espaço, estava também na mesma fase de construtiva, a gente fez essas análises. Então, por exemplo, na sala de uma casa de bloco de concreto, deu 43 graus, por exemplo, de temperatura, né? Que é sem o EPS. Com o EPS já deu 32,2, 31. Então, assim, foi Uau! Não, uma parei, que eu diferença vou ter que interromper. mas numa casa Parei. inacabada, tá? inacabada. Certo, Exatamente. mas olha só, você está dizendo que dentro da casa, né, estava lá a sensação térmica ali, a temperatura, né, não é nem sensação Isso, térmica, a temperatura real ali, medida, né, isso, pelo aparelho de eficiência comprovada, né, que vocês utilizam, né, de pesquisa isso. mesmo. Você está colocando para nós que no método antigo, utilizando bloco de concreto, vocês capturaram ali a medição de 43 graus, era a temperatura naquele ambiente. Naquele ambiente. E numa casa próxima ali, né, do lado, né, vizinho, só que construída com EPS, no mesmo horário, estava marcando quanto? 32,1, a média foi essa, 32,1, 32,2, entendeu? Então, Uau! Então aí nós estamos falando aí de 11 graus de diferença, é isso? 10, 11 graus de diferença de uma casa para outra, isso, com as mesmas incidências solares, né, nos mesmos horários. isso. Ó, E lembrando, né, que está sem cobertura, né? Sem tem cobertura. cobertura. Todas as duas casas não estão cobertas. Então, são dois parâmetros sendo analisados sem cobertura, só no momento de laje, né? Inclusive, a laje, a parte térrea lá da cliente, né, que é onde a gente desenvolveu a casa, e então, assim, são nas mesmas condições, no mesmo horário de pico, né, horário de entre meio-dia e meio, né, assim, no horário que o sol bastante intenso, né? Tanto que a gente também vai fazer as novas coletas também nesses horários de pico no verão agora, que é importante a gente coletar também no auge máximo né, do calor. Então, é por aí. Deixa eu fazer Uau, um show! adendo aqui, fazer um pequeno adendo. As casas, a gente optou por fazer esse acompanhamento. Não estou me vendo. A gente optou por fazer o acompanhamento da casa desde o processo inicial, né? Então, agora, primeiro o pavimento térreo, agora vai ser feito, vai entrar na fase dos pavimentos, o superior e o sótão, né? Que já está com a cobertura, e na casa vizinha eu acho que já está com cobertura também. Então, isso vai servir para a gente para montar um histórico disso, né? O quanto
o material influenciou ali na fase inicial. Se eu tivesse. E depois eu consigo fazer a comparação através das simulações matemáticas, entendeu? Eu faço a medição de campo, faço a simulação matemática, faço a validação dos dois, né? Essa medição a gente utiliza termohigrômetro no campo, mede temperatura, umidade, e utiliza um anemômetro para poder medir ventilação, né? Para essa fase agora, para a gente verificar, foi até um questionamento que foi feito para a gente, a questão da transmitância, a gente vai estar levando outros instrumentos para o campo para poder aplicar lá, como termopar e enfim, e outros instrumentos que nós temos aqui na universidade, tá? Então, é um processo que acho que até final do ano que vem a gente deve estar concluindo ele. Passo. Uau! E assim, ó, para vocês que moram aí na cidade, né? Agora eu queria saber, quem puder compartilhar conosco, uma diferença térmica aí, né, de mais de 10 graus, né, dentro de uma residência. Né, o que isso implica, de fato, para o usuário? Quanto é relevante isso? Né? Quem pode compartilhar com a gente? Olha, a gente tem esse trabalho no prédio da universidade, que é e também em Ilhéus, né? E aí ele vai servir de exemplo para responder sua pergunta, porque aqui é uma construção com um modelo convencional. E necessita do uso do ar-condicionado em todas as horas de aulas diurnas e às vezes das aulas noturnas também. Então, tanto para os serviços administrativos, como serviços técnicos, como para os serviços de sala de aula. E quando a gente fala em termos de dinheiro, isso impacta em contas de energia, impacta no balanço energético. A gente fica fora da regulamentação do NZEB, né? Que seriam as normativas do governo para os próximos anos, que a Raquel falou. Então, para garantir o mínimo conforto ambiental ali para as atividades diárias, é impossível. A gente, de fato, fica numa situação onde a função básica da edificação não pode ser atingida apenas com a estrutura cedida a ela. E, claro, a gente está falando aqui no pós-ocupação, mas, como anteriormente a gente vinha dizendo, a questão da redução de 11 graus, por exemplo, apenas com as alvenarias erguidas, né, durante a obra. Isso indica também, por exemplo, uma questão que é normatizada nas normas de ergonomia, por exemplo, a NR17, que os trabalhadores, neste caso, eles têm um conforto para trabalhar muito melhor se eles estiverem num local que tem 11 graus a menos. Isso impacta na eficiência do trabalho. Esse impacto na eficiência do trabalho, eu estou falando no impacto também na velocidade de execução da obra. Eu estou falando na melhoria das condições de trabalho de todo o setor da construção civil. Então, claro, sua pergunta foi no que diz respeito ao consumidor final, mas os impactos dessa variação térmica estão em toda a cadeia, em todos os stakeholders do processo. Desde aquele primeiro, o servente que está trabalhando lá em campo, até quem de fato é o mandante da obra que vai habitar a residência depois. Perfeito. Isso aí realmente é muito relevante, né? E impacta não só na cadeia que está construindo, o usuário que vai vir, como também, né, nos recursos que nós temos energéticos, né? Porque no começo aqui nós falamos, né, de algo que vai impactar de uma forma vitalícia, né? É uma economia vitalícia, pode-se dizer. Porque quando nós colocamos aqui uma diferença aí de 11 graus, e isso aí vai implicar no tempo, né, de que o ar-condicionado vai estar trabalhando para poder baixar essa temperatura, e também, não só nisso, também no restart dele, né? Porque se você tem uma parede que ela é isolante térmica ali, não tem a troca de calor por meio, você só vai restartar ali o ar-condicionado quando o ambiente interno, que produz calor também, né? Você está num ambiente ali, as pessoas estão ali, estão produzindo o calor humano ali, e a temperatura ela vai subir, mas de uma forma muito mais devagar, muito mais lenta do que, além dessa temperatura, ter uma fonte de calor externa, né, sendo transferida através das paredes. Então, acredito que existe uma redução aí, e já fica aí para vocês, não é, que são apaixonados pela pesquisa, acredito talvez está aí já né, no radar de vocês, de entender o quanto é que isso vai ser em parâmetros, né? Quanto que vai mudar de resultado numa casa, numa edificação do método convencional com uma outra, do método antigo com a outra, com tecnologia, né, em EPS, né, em um fator realmente final energético, né? Conta de energia, vamos dizer assim.
né? Ou seja, utilização dos recursos que nós sabemos aí energéticos, que cada vez é um desafio para a própria humanidade. Então, eu queria que vocês expressassem aqui qual é a expectativa nessa economia, dentro desse âmbito, né? Não, nós, pela experiência, o que a gente vê, né, a nossa expectativa seria mais ou menos aí de uma redução de quantos por cento? Queria que, se vocês tivessem esse dado aí, puder compartilhar conosco. Ô, Walter, o Andrés vai falar sobre. Eu estava comentando com ele aqui sobre essa questão de custos mesmo, né? Agora há pouco. Mas antes dele falar, eu acho que ele vai ter números mais consistentes. Eu quero falar o seguinte: toda a nossa discussão aqui, nesse encontro, está sendo em cima de uma edificação em construção. Uma das vertentes da pesquisa, da Raquel, do Igor, que o Andreso está participando também, e a Giovana está entrando na equipe, é para um retrofit de um edifício. Então, veja, é um edifício, eu estou dentro dele. Ele tem problemas de eficiência energética. Então, isso se aplica também para você reformar e retrofitar, né, requalificar aquela edificação para torná-lo mais eficiente. Então, quando a gente fala de eficiência global, não é só o custo, a gente fala do custo do ciclo de vida, né, como um todo. Gastar menos energia, ter conforto térmico, conforto ambiental, não ter ofuscamento, conforto lumínico. O trabalhador, que no caso, esse aqui é um prédio institucional, ele conseguir desempenhar suas atividades sem cansar, sem sentir muito calor, muito frio, enfim. E o morador, no caso residencial, ficar dentro de sua casa sem ter que ligar um equipamento. Mas também tem essa questão do custo de ciclo de vida, que é a manutenção e a operação ao longo da vida daquele prédio. Então, são esses dois parâmetros que a gente precisa quantificar quando a gente fala de custos. E voltando, você aplica para edificação nova e para requalificação, retrofit. Andreso? Perfeito. E assim, para aí, volta ainda aí para o doutor. Só para assim, para validar isso que o senhor está dizendo, né? Que tem sido esse objeto de estudo, mas na prática a gente... Oi? São dois objetos. É um retrofit de uma casa nova, né? Isso, a parte do retrofit é algo que a gente tem vivido aqui diariamente, aqui em Brasília, em todas as unidades da Paredes Betel, a gente tem vivido. Por quê? Na hora que chega, né, a época do ano, onde você tem ali, né, as temperaturas mais elevadas, o que é o comum acontecer? A incidência, né, dos raios que batem nas paredes, principalmente na parte da tarde, né, elas não só transferem o calor naquele momento, como também ela entra à noite adentro. Então, a temperatura, né, já está ali 6, 7, 8 horas da noite, que já era fora da casa, já está bem mais fresco, mas dentro está quente. E você põe a mão na parede, a parede está quente, porque ela recebeu ali a temperatura ao longo do dia. Além dela transferir esse calor, ela conservou esse calor no próprio elemento, e ele continua transferindo, fazendo essa troca de calor ali ao longo do começo da noite, vai esfriar a parede lá para 10 horas da noite. Né? E aí acaba havendo a necessidade, né, do ar-condicionado não só ficar ligado durante o dia, mas boa parte da noite. Por quê? Porque senão fica insuportável. E aí o que tem acontecido? Esse retrofit, né, nós temos sido procurados constantemente para fazer esse revestimento da casa. O pessoal tem revestido a casa toda, né, ou revestido as paredes que recebem essa incidência. Geralmente, a gente coloca ali, para trazer um dado para vocês, né, tem sido suficiente, geralmente, uma espessura aí de 5 centímetros a 7 centímetros de EPS, né, com classe 3F, né, de densidade ali de 12 a 13 quilos por metro cúbico, né, tem sido suficiente para poder fazer esse isolamento. E ele é um isolamento que é feito de forma fácil, né, e é um custo muito viável. Por quê? Porque você vai investir ali no EPS, vai assentar ele ou com argamassa C3 ou até mesmo com espuma expansiva de poliuretano, né, cola ele na parede e depois vem ali, né, com a argamassa também a C3. A gente tem um aditivo que você dá mais flexibilidade ainda do que a própria argamassa já tem, ele traz mais flexibilidade, aí ele evita fissuração e consegue absorver esse impacto, né, da incidência solar, porque você não precisa ter uma camada espessa, uma camada bem fina, né, ali que você vai aplicar nessa parte do EPS, é coisa de 3 milímetros, 5 milímetros no máximo. Então, a gente aplica uma camada, aplica ali uma tela de fibra, né, de fibra de vidro, e depois outra camada, no máximo mais 2, ou seja, fica uma camada fina, flexível,
né, que não vai fissurar, né, que vai trabalhar de acordo com as dilatações e vai resolver a questão aí, né, da troca de calor. Então, isso daí já tem sido utilizado muito aqui na nossa região, não só aqui em todo o país, né? E acredito aí que a solução para esse prédio aí que vocês estão, né? E vamos revestir ele o mais rápido possível, né, Andrés? Então, Walter, essa questão do retrofit é extremamente importante, né? É como você falou, é o que está acontecendo, né? Então assim, quando a gente fala da questão, a gente não pode deixar de destacar aqui a questão da aplicação do EPS, ele se adequa justamente à questão da lei federal ATIS, né? Que é aquela lei que trabalha com assistência técnica de habitação. Quando você trabalha com essa lei, você consegue linkar a questão da ODS 11, que traz cidades sustentáveis, né? Da ODS, que é a diretrizes hoje, objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, você trabalha com a ODS 11 e trabalha com a lei federal, né? Que atende a essas condições. Então, se você imaginar aí a longo prazo, você trabalhar com esse tipo de tecnologia, que isso vai ser o caminho, né? Eu acredito que daqui a uns anos, eu acho que esse mercado ele já vai absorver essa questão do APS em habitações de interesse social. Eu acho que o que vai concretizar essa questão é justamente esses estudos que estão sendo feitos na academia de calor, de temperatura, de vento, umidade em relação a essa tecnologia. Então, isso aí vai trazer essa tecnologia realmente para que as pessoas tenham outro olhar e quebre realmente essa questão do paradigma de alvenarias convencionais, né? Já que o custo-benefício do EPS é bem mais em conta. A gente sabe que reduzir tempo é reduzir custo, né? Então, você tem uma obra de 1 ano, com o EPS você faz em 7 meses, você está reduzindo custo, pô. Você está reduzindo mão de obra, você está reduzindo custo, você está reduzindo tempo. Então, isso tudo traz é feito de forma bastante significativa. Ela atende justamente essa lei federal aí também. É isso aí, olha só. Cada vez mais a gente vê que a norma de desempenho, né, ela vem buscando, né, defender ali o usuário, né, cuidar do usuário. E as construtoras elas têm que estar atentas a isso. O que aconteceu aqui em Brasília? Um case aqui. Uma construtora fez aqui vários conjuntos habitacionais, né, para fim social, né, contratado pelo governo, e eles utilizaram a tecnologia de parede concreta, aquela com forma. Então, forma com uma malha de aço dentro, né, e concreto maciço. E aí aconteceu exatamente isso. Lá, né, nessa edificação, né, ela recebia ali a incidência do sol da tarde. Quando foi para eles entregarem a obra, né, e que a vistoria chegou lá, né, e foi avaliar a questão, né, das normas de desempenho e tudo, eles se depararam com a situação térmica. E aí o prédio teve que ser todo revestido, depois de pronto. Imagina, todo pronto para entregar na chave, teve que ser revestido todo com EPS. Né? A gente forneceu todo esse EPS e não revestiu só parede, tá? Lá teve que revestir teto também. A laje do pavimento superior, né, tiveram que revestir ela também, que ela recebia incidência, e aí revestiram essa laje para poder conseguir ali a eficiência, né, e a qualidade para o usuário. Então, isso é algo que cada vez está mais presente, cada vez é mais necessário. Nós sabemos que o planeta está aquecendo, né, e vai ser aí realmente um fator determinante e não tem como não ter o EPS aí ou dentro da parede ou por fora. Né? Então, que bom que a gente enxerga que é um facilitador para resolver o problema, mesmo das edificações antigas. Então, esse retrofit aí, né, ou seja, as edificações não estão condenadas ao futuro, né, ter que sofrer com a questão térmica. Então, o EPS, pela sua versatilidade, vai ajudar aí nessa questão aí, mesmo nas obras antigas, a ter eficiência energética. Isso realmente é o máximo. E aí eu quero aqui, né, já ir caminhando para o final, né, já estamos aí, né, há 1 hora aí nesse nosso podcast aqui, na nossa live, e eu quero passar aqui para vocês fazerem as considerações finais aí, né, a respeito do trabalho,
né, a respeito aí das expectativas futuras, né, cada um puder trazer a palavra aí para a gente finalizando. Então, deixa eu desativar o som aqui. Eu só queria acrescentar que agora, né, no nosso trabalho futuro, nós vamos estar trabalhando com a câmera termográfica, né, que tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de extrema importância dentro desse estudo, porque faz com que o trabalho da fachada a gente consiga mostrar visualmente, né, tanto a temperatura interna quanto externa, fazendo com que a população entenda cada vez mais, né. Dentro do nosso trabalho, a gente trabalha muito com números, gráficos, e etc. E aí faz com que a população não compreenda tão bem assim, né, esse nosso trabalho. Então, o uso dessa câmera aqui faz com que seja mais visual, né? Então, torna cada vez mais atrativo esse método que a gente está usando, tanto para gerar mais, até mesmo para novos negócios, né? Dentro desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Fazendo outra consideração, a gente traz para as vantagens de trabalhar em grupos de pesquisa, né? Hoje em dia, nenhum pesquisador trabalha de maneira isolada. Dos fatos que a gente avaliou, particularmente no trabalho de ventilação natural, é que as características do vento que sopra, principalmente no verão, aqui na região do sul da Bahia, especialmente com os dados do Laboratório de Meteorologia de Ilhéus, é que esse vento é capaz de retirar as edificações, quando atinge diretamente, entre 3 e 5 graus centígrados da temperatura, falando de quantidade de calor gerado. Então, quando a gente entende que a temperatura caiu ali uma quantidade para ficar em torno de 30 e poucos graus na edificação, e se a gente entende que esse vento é capaz de tirar até 5 graus, a gente pode atingir o conforto térmico simplesmente com a mudança da tecnologia construtiva. Então, aqui vem duas questões importantes: a pesquisa do material e a concatenação de estratégias de pesquisa para que a gente consiga ser eficiente também em como conseguir entender a aplicação conjunta do método com a aplicação conjunta de outras tecnologias, do posicionamento dos edifícios, de maneira que isso seja de fato aplicável e replicável em todo esse espaço. Outro termo do desempenho é que numa região como a nossa, tropical, a gente sabe que a trajetória solar não é zenital, é uma trajetória inclinada. Então, logo a gente sabe que, de fato, as fachadas laterais, especialmente a fachada oeste, recebem a incidência do Sol, pelo menos na nossa região, cerca de 7, 8 horas por dia direta. Então, garantir que essa fachada consiga ser isolante e que essa incidência do Sol não gere calor dentro da edificação é fundamental. Não existe garantia hoje na nossa região uma eficiência energética boa no edifício, seja ele comercial ou residencial, sem garantir que as fachadas sejam resistentes à entrada de calor. Perfeito. Obrigado aí. E para ir finalizando aqui agora, né, Dr. Cleverson, mestre Andrés, e quero aqui reiterar a minha pergunta, que acabou que a gente não respondeu ela, e um dos dois aí pode responder para a gente, sobre a expectativa da economia, né, energética aí ao longo, né, da vida útil aí, no dia a dia do usuário, né, que vai ter a sua casa ou um retrofit ou construída, né, com um sistema térmico. O que isso vai representar em economia energética mesmo, em percentuais? O que seria a estimativa de vocês? Ó, isso aí é complexo de falar porque cada casa é um caso, né? Cada casa é um caso. E cada casa tem um projeto próprio de, digamos assim, de arrefecimento. Então vamos pensar assim, tem casa que não tem nenhum tipo de condicionamento de ar. Outros só tem ventilação forçada, que é um ventilador. Outros não tem nada, é só janela. Então o pessoal trabalha com ventilação cruzada, ventilação zenital. Então cada casa é um caso. Então é difícil você dar um número exato assim. Mas o que a gente pode falar, por exemplo, dessas duas aplicações que a gente tá fazendo? Ou seja, cada caso precisa ser estudado. Mas o que a gente está fazendo aqui há uma expectativa de redução de uns 30%, 40% para a edificação de ciclo de comercial, no caso, educacional comercial,
porque você há uma redução do uso do ar-condicionado, e aqui os aparelhos da gente são de 36 a 60 mil BTUs para refrigerar a sala. Eles são superdimensionados, eles são comprados de forma superdimensionada. Então, eu acredito que acima de 30% a gente consegue diminuir, porque você tem uma diminuição do tempo de funcionamento deles para você manter um ambiente confortável. Já na edificação residencial, tem outros aspectos, como, por exemplo, local onde você tem o uso de longa duração, né? Ele tem boa ventilação cruzada ruim, ele precisa com a trajetória solar. Então, eu acho que também dá para manter, dá para chutar, assim, 30% de redução na média, assim, né? Com uma casa que tem ar-condicionado, né? Mas é difícil você cravar, né, um valor exato, porque cada caso é um caso, tá? Quer falar uma coisa, André? Falar aqui, tá. Tá aberto. Então, na verdade, queria agradecer também, né, a oportunidade aqui. Acho que todo mundo aqui com uma tarde bastante enriquecedora aí em relação a essas informações. Eu acho que precisa-se mais disso, popularizar a ciência. Eu acho que você popularizando a ciência, você traz também conhecimento para que o público lá fora entenda a importância de você viver em um ambiente sustentável, né, saudável, principalmente, é uma questão de saúde pública. Então, você tem aí uma tecnologia que lhe dá essa possibilidade. Então, a realização de experimentos como esses, né, de forma acadêmica, é o que vai fortalecer justamente e justificar a aplicação dessa tecnologia aí para a população de uma forma geral. Acho que a contribuição aí é universal, né? Muito bem. Então vamos chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo, né, desse podcast online, né, e que foi muito enriquecido pela presença de cada um de vocês e por essa pesquisa, né? Então aqui nós não só apenas conversamos sobre a tecnologia, como trouxe aqui dados validados, né, e que realmente de uma pesquisa muito bem feita, que está só no começo, né, vai trazer aí futuros dados para nós e resultados, né, qualificados. E com certeza teremos outros encontros como esse daqui para poder trazer mais dados, mais tecnologia para isso, né, trazendo informação, né, para não só o usuário, mas para os construtores, né, que estão em busca sempre do melhor para o seu cliente. E aqui, né, vocês têm compartilhado esse conhecimento valioso, né? Vocês têm feito um trabalho aí realmente para a sociedade. Então, parabéns, né, a cada um de vocês que tem empenhado, né, tem desprendido de horas de trabalho, né, muitas vezes do conforto da família, né, para poder fazer um trabalho tão bem feito, tão enriquecedor como esse. Então, eu sou muito grato e quero aqui me colocar à disposição também de vocês, não só como profissional, né, mas também como instituição, quanto Paredes Betel, né, enquanto empresário, para poder ajudar e fomentar, né, essa pesquisa e desenvolver aí, né, trabalhos, a continuidade desse trabalho. Então, conte sempre conosco, né, aos que estão aqui também ouvindo, né, e recebendo esse conteúdo, né, nós temos aí muito material no nosso canal, né, do Paredes Betel, Engie Walter Dutra. Então, temos muito material aí que vocês podem enriquecer o trabalho de vocês com a tecnologia, com um método validado, né? Nós construímos casas de EPS aí já há muitos anos, né? Como eu disse aí, já há mais de 20 anos que eu trabalho com EPS, construo casa de isopor, né? Casa de EPS desde 2010. Então, nós temos realmente muitos cases, já são milhares de casas, não são centenas, já ultrapassando a marca aí de milhares de casas, e isso mostra aí que a tecnologia ela vem não só para ficar, né, mas para poder trazer, né, uma qualidade para quem está usando e longevidade para a estrutura, e é isso que a gente busca. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que participaram aqui.